Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai falar de um tema muito importante, que é a inclusão social dentro da nossa igreja. É verdade, está acontecendo uma experiência muito importante aqui na paróquia do Bom Remédio, né, que fala sobre inclusão social, missas com essa tomada, com essa vibe, digamos assim, que o Papa Francisco tem falado muito sobre a inclusão social dentro da nossa igreja e nós temos uma experiência importante aqui nessa paróquia da Arquidiocese de Belém e que nós convidamos para ser falada agora no programa Janela Aberta. Estamos recebendo nesse primeiro bloco o pároco, o cônego José Luiz Fernandes, que é pároco da paróquia do Bom Remédio, e a Keila Araújo, que está aqui conosco nesse primeiro bloco para falar sobre essa experiência de inclusão social. Sejam bem-vindos. Cônego, seja bem-vindo no programa Janela Aberta. Boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Diácono Theo, e a todos que nos acompanham, nos veem pela TV Nazaré. Prazer, que alegria estar aqui. Tá certo, muito agradecido. Keila, muito agradecido também pela primeira vez que você está aqui. Muito obrigado, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, obrigada. Como é que foi essa experiência, cônego? Como é que essa experiência, uma missa inclusiva, diríamos assim, né? Como é que surgiu toda essa ideia? Primeiro explique para o nosso telespectador como é que isso funciona, né? Porque todo mundo fica assim pensando, como é que isso funciona lá na paróquia deles? Bem, é um trabalho que exige, né? É algo que é preciso sentar, planejar, e ver todo o ambiente, a condição, né, de envolver a liturgia, envolver a pastoral da música, envolver a pastoral da acolhida. A nossa paróquia, as igrejas em Belém, as paróquias em Belém, já é praxe, já a missa das crianças. Todas as paróquias já fazemos as missas com a participação das crianças, né? Chamamos até a missa das crianças. Só que na missa das crianças a gente vai acompanhando que os pais vão levando as crianças e a partir da percepção, a partir do acompanhamento, a gente vai analisando, vendo a necessidade de um acolhimento maior. Eu fui percebendo na catequese, né? Nós temos crianças especiais na catequese, na catequese de crisma, nos grupos de jovens, nos coroinhas. E a partir disso a gente vai observando, acompanhando e fomos vendo a necessidade de fazer uma acolhida maior. E que foi bom e interessante também que eu fui percebendo alguns casais, os pais, foram se unindo, se juntando, né? E quando eu fui percebendo, nós estávamos com um grupo de pais, que esses pais, por providência de Deus, são pais de filhos autistas, crianças especiais. E fomos vendo que um vai dando força para o outro, um vai entendendo a situação do outro, dando ânimo, alegria, buscando entendimento, força, compreensão e se ajudando mutuamente. Eu fui acompanhando esses casais, a Keila com o Naldo, a Janaína com o Eliseu, Socorro e Marco, a Amália e o Afonso, e foram se unindo automaticamente, isso de uma forma bonita. E quando pensamos que não, juntos, a ideia da gente pensar numa missa inclusiva. E foi agora na Páscoa esse ano. Isso chamou muita atenção, né? Pelo fato, a gente não divulgou tanto, mas aquilo foi nos dando condições de entendimento que pessoal que não, a gente estava no meio de muitas famílias, casais que nos acompanharam e nos deram também a condição de fazer. Que queriam levar seus filhos para a igreja. Sim. E achavam que precisaria de uma adaptação do espaço, talvez do ambiente. Era isso, que ele foi mais ou menos assim? Me explica para nós como é que isso se deu, porque muitos casais têm, às vezes, um filho autista, um filho com outras deficiências, talvez, não escutam bem, né, físicas também, enfim. Como é que foi isso aí? É interessante esse movimento, né, de pedir, porque eu quero levar também meu filho para assistir, eu quero levar, né, meu filho para participar da Santa Missa. E como é que eu faço? Porque eu me lembro, alguns anos atrás,
né, que você não pensava numa missa com essas adaptações, porque a missa é daquele jeito, né, rápida, né, no sentido daquele horário ali, mas não tem um lugar para colocar as crianças, enfim. E como é que vocês pensaram nisso? Então, a partir das nossas dificuldades, né, como o padre disse, foram casais que têm filhos autistas, que a gente começou a compartilhar qual eram as dificuldades que nossos filhos tinham de ficar durante todo o tempo da celebração. E aí, a partir daí, a gente pensou, se nós estamos vivendo essa dificuldade, quantas outras famílias estão sem condição de trazer seus filhos para a igreja, porque as missas, existe um rito. Então, Sim. a gente tinha que romper, né, essa barreira, obviamente, né, obedecendo e não quebrando aquele rito litúrgico que é necessário, que é importante. Então, a gente pensou, junto com o padre, né, uma missa em um tempo mais curto, um tempo reduzido, o som num volume mais baixo, né, a luminosidade da igreja também diminuída, porque todos esses estímulos muitas vezes causam algumas desorganizações nos nossos filhos. Entendi. Né? Então, por exemplo, o volume muito alto do microfone, o volume muito alto do Ministério de Música. E a ideia, ela foi tomando um corpo que a gente não imaginava, porque as pessoas foram aderindo. Então, o Ministério de Música foi pensando estratégia, a catequese, que teve a brilhante ideia de pensar, levar fantoches. Então, a homilia, ela foi feita com fantoches, não foi, padre? Então, tudo isso, né, foi muito bom, porque tudo isso foi atraindo a atenção das crianças. Né? E aí os pais se envolveram nesse processo, né, a gente foi quebrando um protocolo, respeitando de uma forma tão bonita, né, todo aquele ambiente da igreja, que é santo, que é sagrado. Foi maravilhoso. Foi uma adaptação, né, Cônego? Foi uma adaptação que serviu, que serve todo mundo, principalmente aqueles que necessitam também, né? Quer dizer, a inclusão não quebra o rito, né? É importante uma inclusão que não quebre o rito. Isso é uma inteligência. E foi bonito também que a gente foi unindo as paróquias da região. A Nossa foi? Rainha da Paz, ela trabalha com a Libra e tivemos o apoio, eles nos procuraram e aceitaram também nosso convite e fomos juntando a união, né? Fomos juntando as parcerias e foi dando certo. Olha, então deve ser uma missa muito bonita, né? Fomos adaptando o espaço com tatame, né? Que é onde a criança se sente bem. Tem um tatame, né? Tem um tatame como lá se fosse um tapete, né? Fomos montando o tapete, sério? a passadeira da igreja, né? Fomos fazendo em forma de tatame também. O ambiente ali próximo do altar também, com o tatame e brinquedos próprios para a criança. Montamos as mesinhas para a questão das pinturas, livros, que elas também gostam de livros. Dos estímulos visuais, né? E fomos vendo e fazendo que deu muito certo. Além também de a gente criar um ambiente, né, após a missa, as famílias, todo mundo foi convidado a ir lá para casa, que é um espaço grande, e montamos também um espaço lúdico para as crianças. Foi muito bom. É verdade, quer dizer, fala do Evangelho de uma forma adaptada, né? Nós aqui não consegui recuperar para esse programa as imagens, mas a TV Nazaré já fez uma transmissão de lá, mas com certeza aqui já está a ideia de, quem sabe, fazer uma transmissão de novo lá da paróquia, né? Uma missa assim, né? Para que você possa visualizar, porque eu acho que essa ideia deve estar passando também na cabeça de muitas paróquias, né? Porque é uma ideia inteligente, interessante, que muita gente pode, né, adaptar ou não. Sim. Será que pode falar? Sim, eu acho que é dessa forma que a sociedade precisa se comportar, né? A gente precisa pensar o espaço para todos, e a igreja é um espaço que acolhe todos. Então, a gente precisa realmente romper algumas barreiras. Obviamente, como o padre disse, né, são barreiras que foram construídas com muitas mãos, foram barreiras que foram pensadas de forma coletiva. Eu acho que não tem como dar errado. Aquilo que você constrói junto,
aquilo que você pensa a partir da necessidade do outro, aquilo que você pensa para o outro e para você, porque nós temos filhos com deficiência. Então, foi assim, fantástico. Eu quero aproveitar esse momento também para dizer que o quanto é necessário, preciso. Esse ano, agora, final de semana passado, foi a primeira comunhão das crianças. E eu confessei uma criança com síndrome de Down. Então, você tem uma forma de você entender o que a criança está te falando, de você perceber o que a criança está ali buscando. E é muito emocionante isso. No caso, eu falo, e essa acolhida que é tão necessária. E também, além de mais outras crianças autistas também que fizeram a primeira comunhão. Como também nós temos jovens autistas que vão agora também fazer a crisma. E eles procuram a confissão frequente. As crianças da catequese que fizeram a primeira comunhão agora foram tão bem acolhidas e tão bem preparadas também. A partir disso foi que nos despertou para essa acolhida maior, né? Para ir mais além. Muito bem. E lá a paróquia está aberta às pessoas que queiram fazer essa experiência. Como é que faz, padre? Nós já tivemos uma procura bem grande, né? Praticamente não só lá da nossa área paroquial, mas também do espaço da região episcopal Coração Eucarístico, como também de muita gente aqui do centro de Belém que nos procuraram e foram à missa conosco nesse dia da missa da inclusão. Porque é uma experiência que com certeza vai ser aprimorada e servir de modelo às outras, né? Então, olha lá, 3248-0515, 3248-0515, deixa eu colocar aqui para vocês o telefone, ó, 3248-0515, e esse telefone é o telefone da paróquia, né? É o telefone paroquial, lá da paróquia do Bom Remédio, ligar em horário comercial, senão vão acordar lá o cônego no horário, né? Falei, agora comercial para não acordar lá o cônego, não é? E também há o Instagram, paróquia.bomremédio, @Instagram, né? Quer dizer, lá no Instagram, lá para vocês, é fácil, porque lá no Instagram vocês estão colocando essas imagens todas, né? Sim, nós temos... Pelo menos essa experiência, né? Sim, temos todas as imagens lá, a missa também gravada no Facebook e também no Instagram. E também no Facebook você pode acompanhar, né? Paróquia Nacional do Bom Remédio, que você vai encontrar lá com facilidade. É importante, né, fazer essa... E depois, tá virando uma pastoral, digamos assim, ou quase isso, uma pastoral da inclusão, não sei se nós a gente pode estamos chamar unindo um nome, forças. Porque acho que poderia ser, né, uma pastoral da inclusão para debater esse assunto, discutir sobre esse assunto, porque, olha, isso aqui tem que passar para a catequese, porque tem que pensar numa forma inclusiva de catequese. Porque eu digo, nos anos 80 não se falava sobre isso. O que é bom que não partiu de mim, né? Partiu dessa equipe. Então, Sim. Quando partiu da equipe, eu sei que agora, com certeza, já está em rumo, em busca de uma pastoral, com certeza, né? Aí vamos pensar como a gente organiza isso aí. Muito bem, estamos terminando esse bloco aqui. A Keila volta comigo no terceiro bloco com o Mateus, né? Que é o filhinho dela que faz parte da missa, ela participa, ele vai dar uma participação especial aqui conosco no terceiro bloco. O cônego já fez essa participação com a gente, eu vou pedir para ele 30 segundos para as considerações finais dele, que no segundo bloco a gente vai entrevistar agora o casal Eliseu e Janaína, mas eu vou pedir que o senhor dê suas considerações finais, por favor. Obrigado pela sua participação nesse bloco, padre. Obrigado, nós agradecemos muito. Então, a TV Nazaré, esse programa com certeza vai nos dar condição e alegria, porque é uma forma de evangelização e, nesse sentido também, saber que essas pessoas, os pais, as mães, a sociedade precisam entender que a igreja ela tem um espaço para todos, né? Onde a igreja ela tem uma acolhida a todos. Muito bem. A gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho, no segundo bloco, com o casal Eliseu e Janaína. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o
nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, e hoje aprendendo, na verdade, um pouco mais como fazer inclusão social nas nossas missas, na nossa igreja. Na verdade é essa, o tema hoje é inclusão social, mas na verdade aprendendo como fazer inclusão social na nossa igreja, que é uma coisa que a gente precisa fazer, porque na verdade não nos acostumamos, não aprendemos a fazer. A gente acostuma a fazer missa para criança, mas para criança que não tem nenhum tipo de problema, nenhuma deficiência, criança que não tem deficiência visual, criança que não é autista, criança que escuta, criança que não tem problema de visão, criança que não tem problema de locomoção. Até algum tempo atrás, a gente não tinha nem ideia de colocar acessibilidade. Se você pensar bem, nas nossas igrejas não tinha nem acessibilidade para cadeirante, não é verdade? Eu estou exagerando. Depois de um tempo a gente começou agora com acessibilidade, enfim, nós não pensamos. Muitas vezes a nossa pastoral não pensava na inclusão, né? Então olha como é importante a gente pensar na inclusão. E agora nesse segundo bloco, estou aqui com o Eliseu e com a Janaína, o Eliseu Souza e a Janaína Souza, que é um casal que frequenta a paróquia Bom Remédio, cujo pároco é o cônego José Luiz, que esteve aqui conosco no primeiro bloco, que eles têm lá uma experiência de uma missa inclusiva para as crianças, já explicaram lá no primeiro bloco, e o Eliseu e a Janaína fazem parte desses casais que trabalham lá na paróquia e também fazem parte dessa experiência. Boa noite, Eliseu, seja bem-vindo ao Janela Aberta. Muito obrigado por ter vindo ao programa. A gente que agradece, né, amor? Janaína, seja bem-vinda, muito obrigado. Muito obrigada. Que trabalho vocês exercem lá na paróquia? Vamos primeiro conhecer. Qual é a função de vocês lá na paróquia? Então, hoje a gente participa do ECC, somos da equipe dirigente. Dirigente do ECC. No Casal Finanças. Já somos paroquianos, acompanhamos a paróquia há aproximadamente uns 4 anos, né? Desde que a gente voltou a morar em Belém. E somos pais do Enzo. Pais do Enzo. Pais do Enzo, 6 aninhos, né? E esse movimento, toda essa experiência, aconteceu em decorrência desse presente de Deus, que foi o Enzo na nossa vida. O Enzo hoje ele é autista, né? Ele é um autista não verbal. Antes da pandemia, a gente conseguia frequentar a missa normalmente com ele e tudo mais. E com a pandemia, né, e o autista hoje ele é muito de rotina, então essa rotina saiu dele, né? Essa rotina de ir à missa que a gente iniciou desde bebezinho e tudo mais, participar das celebrações, acabou quebrando. Claro. Né, em decorrência disso tudo. E aí o que aconteceu? Quando a gente voltou, a gente não conseguiu voltar, ele não se sentiu à vontade. Os estímulos, a luz, o som e tudo, o movimento litúrgico, né, dentro da missa, atrapalhou muito sensorialmente ele, né? E a gente se uniu, nós somos um grupo de oração, né, amor? De casais que Deus uniu e todos, a grande maioria tem filhos com autismo e com outras comorbidades. E a gente se reuniu e a gente pensou, a gente via cinema com sessão inclusiva, a gente via circo com sessões inclusivas, outros espetáculos com sessões inclusivas. Mas não via ainda uma missa. Uma missa, é verdade. Inclusiva, né? Então isso deu um estalo na gente e esse incômodo da gente não conseguir levar os nossos filhos, né? Ou eles não se sentirem totalmente à vontade. Então, assim, a gente, com algumas adaptações, a gente resolveu fazer esse movimento de tentar adaptar a missa ao máximo possível para que a gente pudesse levar os nossos filhos. Ah, tá. E Janaína, o que a experiência do teu filho, como é que você percebe isso para você como mãe? Como é que foi isso? Primeiro como mãe, como pai, de ver seu filho participando dessa experiência. Conta para nós. Nesse dia, infelizmente, o Enzo ele não pôde ir, né? Mas a gente se via ali, né? Orando, às vezes chorando, né? Pedindo uma graça. Mas aí a gente parou e pensou, como é que eu vou receber a graça se ele não está aqui com a gente, né? Se o Enzo não está aqui com a gente. Então, quando a gente pensou nisso, a gente não pensou só no nosso filho. Porque se você vê a nossa camisa, não é só o autista, né? É todas as crianças especiais. Então, deixa eu abrir aqui a tua camisa para mostrar aqui só... Mostra aqui, vamos mostrar aqui a camisa
Aqui que é, olha, a medida do amor é amar sem medida, de Santo Agostinho, né? Que é o grupo de vocês criaram o grupo assim, foi? Não, nós fizemos essa camisa especialmente para esse dia. Para esse dia, tá. Para esse momento. Aham. E aí a gente pensou realmente, né, acolher como Maria, né? Acolher a todos, né? As mães, porque muitas das vezes você está ali pedindo, chorando, e as pessoas não entendem, não sabem o que é, né? Porque é ali que você ganha força, é ali que você renova, né, a sua força, a sua caminhada. Quantas vezes a gente já foi ali com o nosso cônego e chorando, né? Às vezes até sem esperança. E é ali que a gente renova e vamos para frente, vamos conseguir e ter a certeza realmente do milagre. É verdade, e perceber que a igreja acolhe também, né? É uma necessidade que vocês têm, acolheu vocês, acolheu outros casais. E vocês escutam isso também de outros casais, Eliseu? Escuta sim. E assim, durante a missa, o que foi assim, uma das coisas mais gratificantes pra gente foi ver casais que a gente não costumava ver. Ah, é? Porque assim, quem tem uma criança em casa, né, com qualquer tipo de comorbidade, qualquer deficiência, geralmente o pai fica com a criança e a mãe vai. No outro dia, a mãe vai e o pai fica. Então, assim... Não dá para ir o casal com a criança, exatamente. né? Porque um vai na missa da manhã, o outro vai na missa da tarde, mas não dá para ir o casal com o filho, mais ou menos isso, é isso? Exatamente. Tem que haver uma divisão, né? Algumas coisas a gente até brinca na igreja. Falei, não, essa semana vai a Janaína, na outra semana vai eu. Entendi. E a gente faz um revezamento. E a gente tentou fazer uma missa para que isso não acontecesse. Para que fossem todos. Para o sentido de família, né? Exato. Também. A celebração da família. A celebração da família. Claro. Para que fosse todos. E assim, uma das coisas mais gratificantes durante essa missa foi ver a família completa. Né? Amigos nossos que têm crianças com comorbidade. E tanto a mãe, quanto o pai, quanto a criança. Porque a gente fez um ambiente e adaptou a missa para isso. Para que fossem todos. Diga que você queria completar. Na verdade, assim, o que foi mais gratificante, mesmo que o nosso filho não estivesse lá, mas a gente estava vendo, né, uma multidão ali, acolhendo, né, outras crianças como nossa, né. O Enzo, ele estava ali nos nossos corações, né, que não conseguiu estar por algumas questões sensoriais realmente dele um pouco mais aguçada. Mas você está ali acolhendo outras famílias, muitas outras famílias. Isso foi muito gratificante para a gente. É verdade. E isso dá um estímulo para você pensar a inclusão da missa, da catequese, porque as crianças vão crescer, vão ter necessidade, e por isso que eu acho que é importante, terminei o bloco anterior, vocês viram perguntando para o cônego uma pastoral, né? Pastoral, eu falei aqui pastoral da inclusão, mas foi saiu assim. Mas, assim, de fato, toda pastoral é inclusiva, né? Não existe uma pastoral da inclusão, né? Toda pastoral ela tem que ter, na sua transversalidade, a inclusão, né? Na verdade, a inclusão ela não é de uma pastoral, ela é transversal. Toda inclusão ela tem que estar em toda pastoral. Mas tem que ter experiências. Eu acho que isso que é a riqueza da experiência de vocês, porque como fazer? Eu acho que isso que foi a descoberta lá da paróquia de Bom Remédio. E outras paróquias têm ido lá? Vocês têm amigos de outras paróquias? Como é que está sendo isso? Tem sim, no dia assim, tomou uma proporção a missa que a gente nem esperava, né? Assim, a gente tentou fazer uma coisa muito ali do bairro, muito dos nossos amigos próximos, convidando assim, pessoas que a gente sabe que tem crianças, né, que tem essa dificuldade, a mesma que a nossa, e convidando eles para esse movimento. No dia, a gente até se assustou um pouco, né? A missa estava lotada de crianças, assim, uma coisa incrível. As crianças brincando no altar, né? Aquela coisa tranquila, aquela coisa leve, entendeu? A missa foi assim uma experiência sensacional. Como você falou da pastoral, a gente foi tão pego de surpresa, porque foi uma experiência que a gente fez e que deu tão certo que o frutos talvez seja uma pastoral da inclusão
né, para ajudar as outras pastorais a entender, a como incluir. Como incluir, exatamente. Entendeu? Exatamente. É o início de um processo. Entendeu? É o início de um processo que foi uma semente plantada. A gente agradece muito ao apoio de todos, ao apoio do nosso cônego, que embarcou de cabeça nessa piscina, que não sabia qual era a profundidade, né? E que ela é muito profunda, muito profundo. E eu tenho certeza que esse é o início de um processo de mudança, não só na nossa paróquia, mas em várias paróquias, em várias pastorais e tudo mais. Mas a gente tem que fazer, né, Juninho? Se a gente não fizer, eu digo, se a gente não fizer, se a gente não marcar o gol, vem outro e marca. Né, Janaína? Isso é importante, né? Acho que o grupo de mães, acho que é importante ter isso, essa relação também com outras pessoas, vocês se reunirem para conversar com os pais. Eu acho como é que está sendo essa experiência, porque é uma maneira de evangelizar com os pais. Vocês não pensam em fazer isso? Talvez uma ideia. O que você acha? Realmente, é uma ideia muito boa. Na verdade, a gente já pensa, né, em fazer essa extensão, né? Porque muitas vezes até a própria mãe, às vezes tem um filho com algum tipo de autismo, né? Que a gente não identifica assim. E aí vê a gente troca a experiência, uma maneira também até de identificar algumas outras coisas no próprio filho, que às vezes nem sabe. É verdade. Quando é que a missa, ela, só para lembrar, é todo mês? Como é que dá? É uma vez no mês. É uma vez no mês, isso. Sempre no último domingo do mês. No último domingo do mês. No caso, esse mês vai ser dia 29. Dia 29. Então, todo último domingo do mês, lá na paróquia do Bom Remédio, é isso mesmo? Há uma missa inclusiva, você quer viver a experiência, quer conhecer a experiência. 9 horas da manhã? 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, na paróquia do Bom Remédio, todo último domingo do mês, há uma missa inclusiva preparada, com cântico, com liturgia, com equipe de canto, com tudo preparado para você viver essa experiência, conhecer essa experiência. É gravado no Facebook, é gravado no Instagram, é uma experiência inclusiva maravilhosa. Está aí para você aprender, você que quer instalar, que não mora em Belém, quer viver uma experiência no interior, está aí, uma experiência maravilhosa. 3248-0515, 3248-0515, esse é o telefone da paróquia, 091, está aqui. Você vai conhecer, ligar, perguntar. Eles estão abertos, estão conhecendo, estão desbravando esse caminho e querem aprender também junto com você, tá bom? E paróquia.bomremédio é o Instagram, paróquia.bomremédio. É um Instagram, está aqui para você também acessar o Instagram, tá certo? Quero agradecer a presença de vocês, do Eliseu e da Janaína, desejar sucesso, dizer que o nosso programa está aqui de janelas abertas para vocês, tá bom? Janaína, 30 segundos para suas considerações finais, por favor. Nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, né, divulgando, né, e também dizendo que a gente está de portas abertas para acolher, para abraçar, e dizer que você não está sozinho. Que bom. Muito obrigada. Eliseu, por favor. Obrigado. Agradecer a todos, a convidar a viver essa experiência junto com a gente, né? Se permitir a viver esse momento conosco, né? E que a nossa paróquia está de portas abertas. E aguardo todos vocês por lá. Tá bom. Sucesso no trabalho de vocês. Tá certo? E a gente vai para o nosso apoio cultural e a gente volta, né, daqui a pouquinho para o terceiro bloco já com a Keila e com o Matheus, que vão voltar. O Matheus é o filho da Keila, que vai dar uma entrevista aqui para nós também, vai falar, né, sobre como é que ele está vivendo, né, essa experiência dele, né? Então a gente vai ter essa experiência, tá certo? Daqui a pouquinho, não sai daí. TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E nesse terceiro bloco, né, nós temos mais um convidado especial. Nós estamos aqui recebendo a Keila Araújo, que falou aqui conosco no primeiro bloco, né? Estamos aqui debatendo o tema inclusão social, aqui na paróquia do Bom Remédio, já
vimos como é que lá a missa se deu, se dá, né? É importante, né, você conhecer, é uma ação muito inclusiva, o Papa Francisco tem falado muito sobre isso. E agora, né, estamos aqui recebendo no estúdio o Matheus Araújo, que é filho da Keila. E Matheus? Olha, ele está andando. Me dá um abraço. Dá um abraço aqui, olha. Tá vendo? Olha para aquela câmera bem ali. Dá um tchau. 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 Fala aqui bem pertinho do microfone. Alô, como é teu nome? Como é teu nome? Alô? Fala. Eu sou Matheus. Afasta um pouquinho, fala. Como é teu nome? Matheus. Matheus. Vamos sentar bem ali do lado da mamãe. Senta bem ali do lado da mamãe. Ali, Matheus, do lado da mamãe, do lado da mamãe. Isso. Isso. Coloca, Matheus, coloca bem aqui, isso. Matheus, me diz, me responde faz uma resposta aqui para mim. Você participa da missa lá na paróquia do Bom Remédio? Sim. Você gosta de participar da missa? Sim. Como é que é a missa lá? Conta para mim. Parece bem. Hein? Parece bem, muito ótimo. Parece bem, muito ótimo. Da missa. Você gosta de participar da missa? Sim. Pode olhar para mim se você quiser. Né? Pode olhar para mim. Eu vou olhar. Agora eu quero mostrar aqui, pode dar o microfone para tua mãe. Agora faz assim que eu quero mostrar a tua camisa. Olha que camisa bonita. Não, fica em pé, fica sentadinho. Eu vou cair agora. Não, fica sentadinho que eu vou ver se eu consigo pegar. Isso, fica aí, paradinho, não levanta que eu estou vendo aqui a tua cara. Levanta um pouquinho mais a tua camisa. Keila, me fala como é que foi para vocês a experiência assim com as crianças? O que é que ele te fala em casa, os amiguinhos dele, dessa experiência da missa? Porque é muito bom as crianças participarem, essa inclusão. Como é que foi para vocês isso? Assim, então, assim, para nós poder preparar um espaço, né, um espaço de acolhimento, um espaço que também tivesse questões sensoriais, né, que pudesse dar para eles um certo conforto. O espaço que nós preparamos dentro da igreja, com tatame, brinquedos socioeducativos, livros, é um espaço para poder dizer para a criança que ela está ali para ser acolhida da forma como ela quiser. Então, as crianças elas podem brincar durante a missa, elas podem ler, elas podem deitar, somente deitar. Porque as crianças com deficiência, muitas vezes, essa luminosidade, o som alto que precisa ser adaptado, muitas vezes é necessário que ela busque esse equilíbrio. E por isso que nós preparamos na igreja, dentro, ao lado do altar, nós preparamos um espaço totalmente adaptado para elas se sentirem bem, para elas se sentirem confortáveis. E nós conversamos muito sobre isso, né? Inclusive com o Matheus. A gente perguntou o que era que ele gostaria que tivesse na igreja. Então, ele gostaria que tivesse brinquedo, ele gostaria que tivesse um livro, ele gostaria que tivesse um espaço que ele pudesse se sentir confortável. E aí, conversando com outros pais de crianças com deficiência, trazendo um pouco da nossa rotina, do nosso cotidiano, e como as nossas crianças se organizam em casa, nós pensamos em levar esse espaço para a igreja. E foi muito bom, a gente viu que foi uma experiência excelente. As crianças se sentiram totalmente confortáveis, se sentiram acolhidas na sua essência, né? De pensar um espaço para eles. E foi muito bom. Certo. E os pais depois se reúnem para contar um pouco essa experiência, porque eu acho que deve ser legal, né? Os pais depois, por exemplo, essa experiência lá na missa, as crianças reunidas, os filhos... Porque é uma experiência boa, né? Você está na igreja e ali... Os filhos estão ali, os pais participam da missa. Como é que foi essa partilha dos pais com essa experiência lá, que vocês estão na Paróquia do Bom Remédio? Porque é uma experiência pioneira, podemos dizer assim, né? Já vimos isso. Isso. Bom, foi a primeira missa que foi realizada. A gente ainda está no processo de amadurecimento, né, das outras edições. A gente já tem uma próxima agendada para o dia 29. A missa ela ocorre na missa das 9, que é a missa das crianças. Então, ela não é só preparada para a criança com deficiência, mas ela é preparada para a criança. Né? E muitas vezes a gente percebe que os pais levam as crianças para a igreja e eles ficam desconfortáveis,
porque as crianças às vezes fazem barulho, porque as crianças caminham durante a celebração por vários locais, inclusive sobem no altar, né? Tudo é muito interessante, aguça a curiosidade da criança. O som também às vezes irrita, né? Porque Exatamente. O microfone em igreja é um problema, né? Alguém mexe, aquele som irritante às vezes, né? Exatamente. Então, Perturba. tudo isso causa um desconforto, né? Tanto para as crianças neurotípicas quanto para as crianças atípicas. Então, a gente realmente conversou nesse sentido, de pensar um espaço para que esse pai também possa exercer esse papel, né, na igreja, de buscar, nós pais de crianças com deficiência, a gente busca muito na fé. A sociedade, ela é muito cruel muitas vezes, né? A gente sofre no supermercado, a gente sofre nas escolas, a gente sofre o preconceito, né? As pessoas não estão acostumadas, né, a aceitar a criança como ela é, a aceitar a pessoa com deficiência como ela é. A gente vê nas nossas calçadas, né? O cadeirante, para sair de uma forma independente, autônoma, é muito difícil, porque ele não tem um espaço, não tem uma cidade preparada. A gente sabe que o Estado do Pará já avançou muito na política pública, né? A gente sabe que a gente tem hoje espaços, a gente tem lei estadual, né, para garantir esses espaços de acessibilidade para as nossas crianças, mas a gente sabe que a gente precisa avançar muito, né? Isso é um processo que está em construção. Então, para nós, é algo assim fantástico. Nós já conversamos, nós pais, né? Nós já conversamos. Foi um momento muito bonito. As pessoas se sentiram muito acolhidas. Os pais de outras crianças com deficiência ficaram muito emocionados, porque nunca havia se pensado nessa metodologia, abrir as portas da igreja dessa forma. Ah. Então, o nosso pároco, ele é muito sensível a isso. Ele vem cada vez mais motivando que a paróquia busque, né, essa inclusão e traspasse essas barreiras, né, essas barreiras do desconhecido, porque o que a gente ainda percebe são os olhares, aquele olhar de como se as pessoas não fossem pessoas, sabe? Parece assim que é um extraterrestre. É assim que a gente percebe muitas vezes os olhares. Parece que as pessoas ficam naquele medo. O que é que ele vai fazer? Ele só está sendo ele. Ele só está sendo o Mateus, ele só está sendo o Enzo, que é o filho do Eliseu e da Janaína, que também, né, são os grandes pensadores dessa missa, né, que foi construído a partir da necessidade do que a gente sentia quando a gente leva nossos filhos para um espaço público, que eles fazem um barulho diferente, as pessoas olham como se eles não fossem pessoas. Elas ficam olhando para eles como se eles fossem algo de outro mundo, e eles não são. Eles são pessoas. E o que o Mateus disse para você quando ele chegou em casa, assim, a experiência dele, assim, mais quando ele vai à missa, ele conta o quê? Mãe, eu quero voltar. Como é que foi para vocês a experiência de levá-lo a essa experiência? Na verdade, como somos casais que já participamos da vida ativa da igreja, nossos filhos, eles já percebem esse ambiente da igreja como uma extensão da nossa casa, né? O Mateus, desde o meu ventre, é a Igreja do Bom Remédio. É porque você frequentava, né? Exatamente. Então, Veja o que ele quer. Oi, mãe. Diga. Tá vendo, mãe? Tô vendo. É a televisão que ele está se olhando, ele está... Você tá vendo, filho? Está ali. Então, o Mateus, ele foi criado na Igreja do Bom Remédio, né? Desde bebê, engatinhou pela igreja nas celebrações. Mas, assim, outros casais, por exemplo, que viram os filhos dizendo essa experiência, para casais que tiveram essa experiência de ver o filho acolhido na igreja, como é que foi? Eles disseram isso para vocês? Olha, eu conversei com alguns pais nos procuraram, né, nas páginas dos nossos Instagrams para agradecer o momento, e realmente foi algo assim extraordinário na vida, nas nossas vidas. E aí eu não tenho como não me incluir nisso, porque foi esse sentimento, né, para todos nós, pais de crianças com deficiência, foi um sentimento que a gente não consegue expressar com palavras, porque a gente pensar, a igreja receber os nossos filhos
da forma como eles são, deles poderem transitar, deles poderem subir ao altar, se sentirem simplesmente acolhidos, é algo extraordinário. Nós não temos isso em todos os lugares. É verdade. Isso é verdade. Então, é bom esse exemplo, né? Então, você que quer conhecer um pouco mais o exemplo lá da paróquia do Bom Remédio, olha lá, tem os telefones que eu já estou dando aqui desde o início do programa. 3248-0515, 3248-0515, esse é o telefone lá da paróquia do Bom Remédio. E tem o Instagram. Hoje o Instagram é fácil, lá você tem todas essas imagens, telefones e imagens também da missa, lá, como ela está colocando para nós, paróquia.bomremédio, né? Arroba lá o Instagram, é fácil, no Instagram tem tudo, né? Vocês colocam todas essas imagens lá? Todas as imagens, toda a programação. Nós já estamos conversando para proporcionar, né, a segunda edição da Missa Inclusiva. Então, a gente vai colocar em todos os nossos canais de comunicação para poder estar informando, para poder estar convidando as famílias, né, a poderem acessar esse espaço, que a gente faz com todo carinho, né? A gente pensa de uma forma plena, para que essas famílias se sintam verdadeiramente acolhidas. Tá certo. Então, vamos dizer qual é o horário, para você que está ligando agora, estamos encerrando o programa, mas vamos dizer qual é o horário da missa lá, para você participar. Está quase acabando, está perguntando se já acabou, mas está quase acabando, Mateus, está quase acabando. Me dá só um tempinho, tá bom? Só 5 minutinhos a gente acaba, tá bom? Vamos lá. Então, a missa vai ser dia 29 de maio, na missa das 9 horas da manhã, que é a missa das crianças. Certo. Então, a gente faz junto com a catequese, Certo. pastoral familiar, encontro de casais com Cristo e todos os movimentos da igreja estão nos ajudando. E a gente também queria aproveitar esse momento e dizer que nada é feito com uma única mão. Então, a gente precisa de doação, de lanche, a gente precisa de brinquedos infláveis, pula-pula, aquele tobogã. A gente precisa para criar um espaço realmente totalmente lúdico para receber as famílias. Então, você que está nos assistindo, se puder, se quiser colaborar, a gente está à disposição. 3248-0515, esse é o telefone que você pode utilizar para ajudar, para colaborar, né, como ela está pedindo, e o paróquia.bomremédio, @Instagram, tá certo? Obrigado pela participação de vocês no programa de hoje. Dá o microfone para ele, Mateus. Obrigado, viu, por ter vindo. Obrigado. Tchau. Convide os teus coleguinhas para participar da missa. Os coleguinhas, os primos, o Heitor e o para missa. Diz assim, vamos participar da missa. Vamos participar da missa, por favor? Tá certo. Obrigado por você ter vindo. Obrigado, Keila. Pode 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Então, a gente gostaria, enquanto família, né, Bom Remédio, agradecer esse espaço. A sociedade precisa discutir, falar sobre esse assunto. Então, estar hoje aqui para a gente é uma grande conquista, de poder fazer a voz de muitas famílias, de pessoas com deficiência. E a gente está aqui para agradecer e convidá-los. Né? Essa programação ela pretende, né, ser mensal na nossa paróquia. Então, acompanhe nossos meios de comunicação, que a gente vai estar sempre colocando a programação lá. Muito obrigada. Certo. Sucesso para vocês. E obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana, mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau. Fique...